Bom, gente, boa tarde a todos. Nós vamos começar, então, aqui a nossa sessão técnica número 4. E vamos começar aqui com a apresentação do Wagner de Oliveira, que vai falar sobre extração automática de metadados de imagens de acervos digitais de museus brasileiros. O Wagner, ele é aluno de mestrado aqui da FEEC e tem a graduação aí em estatística pela UFSCar, né? E é orientado aí da professora Paula. É isso, né, Wagner? Cadê o Wagner? Isso. Por favor, fala para a sua. A apresentação são 12 minutos, tá? Vou tentar pegar isso aqui. Quando eu estiver faltando 2 minutinhos, eu te apresento aqui para facilitar controlando aqui. Perfeito, perfeito. A palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos, né? Bom, o projeto ele é a extração automática de metadados de imagens e acervos digitais de museus brasileiros, né? O projeto é orientado da professora Paula Costa e o projeto está sendo conduzido, né, em parceria com o professor Dalton Martins da Universidade de Brasília, né? Bom, opa. Teve um... Bom, o projeto, a nossa apresentação vai ser conduzida da seguinte maneira, né? Uma introdução, falando ali brevemente dos acervos digitais no Brasil, né, qual é o estado atual, né, que leva isso à nossa motivação, nossos porquês aí do projeto, o objetivo, como que a gente vai enfrentar isso, a proposta e, por fim, para a gente validar se aquilo que a gente abordou está coerente com aquilo que a gente pegou e impôs no início, né? Tendo os nossos resultados e a conclusão daquilo que a gente já obteve, as nossas limitações e, possivelmente, trabalhos futuros. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Eu acho que é o botãozinho do lado. Verdade. Só testa aí para ver se funciona. Perfeito. Bom, as coleções digitais no Brasil, elas são uma forma, né, de possibilitar a exploração dos patrimônios culturais, dos acervos digitais, Brasil afora. Elas são a melhor forma hoje, a forma mais eficaz de ter acesso, né, aos acervos digitais. Elas são extremamente relevantes no Brasil, principalmente por ser um país de grande extensão territorial, o que muitas vezes inviabiliza o conhecimento por historiadores e pesquisadores. Um papel essencial da preservação de acervos digitais é a sua preservação cultural. Se pegarmos, por exemplo, na última década, tivemos em 2015 o desastre com o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, em 2018 com o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, e mais recentemente, em 2020, tivemos História Natural, em Minas Gerais. Apesar de tudo isso, né, isso aflora para a gente o quê? Quais são as direções, né, dos museus e dos patrimônios culturais para com os acervos digitais, o que aflora para a gente ser tão precário como tratamos dessa forma. Né? A quantidade, apesar disso, né, a quantidade de catalogações no Brasil de acervos digitais ainda é gigante, é uma quantidade muito expressiva. Por exemplo, o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele dá acesso a mais de 15 mil itens de 17 museus. Essa pesquisa foi pega com 17 museus porque foi pega no início desse ano e travamos ela ali para conseguir chegarmos à nossa base de dados, ao nosso objetivo, né, até o momento. Porém, hoje ela já contém 20 museus aí. A principal tecnologia da informação por trás disso é o Tainacan, é uma plataforma de software livre, né, que dá possibilidade da criação de acervos digitais. E ela está acoplada ali aos acervos digitais brasileiros, né, do IBRAM, que ficam abaixo do IBRAM. Bom, isso deixa para a gente o quê? Que a anotação completa e confiável de metadados é uma forma de a gente conseguir descrever o quão um objeto ou determinado item significa em determinada época. Por exemplo,
se pegarmos um garfo neste momento. Esse garfo pode ser apenas, né, mais um objeto na mesa, mas ele pode ter outro contexto se soubermos de onde ele veio, porque, por exemplo, ele pode ter sido utilizado, né, em uma mesa onde foram tomadas grandes decisões, ou até mesmo ter sido feito, construído de determinado material que não pertence ao nosso século, por exemplo. Né? Bom, a nossa motivação, né? O objetivo nosso é facilitar a catalogação de dados para os museus brasileiros, né? Ou seja, hoje, um objeto chega nos museus e diversos profissionais especializados, museólogos, tratam aquele objeto, digitalizando e anotando ele para depois entrar no arquivo museológico. Para se ter ideia, um museólogo hoje consegue catalogar aproximadamente 7 objetos por dia. Ou seja, é uma atividade complexa, demanda grande quantidade de tempo e é intensa. Né? E isso, com certeza, né, frequentemente gera altos custos, falhas humanas e anotações incorretas, que é o que muito se vê, né, nos acervos digitais, não somente Brasil, não somente nacionais, mas também internacionais. Bom, o nosso objetivo, então, é o quê? Solucionar através de ferramentas, né, buscar desenvolver ferramentas de inteligência artificial que consiga, né, captar aquilo que a gente tem de acervo museológico, construir uma base de dados em cima disso, confiável, né, sólida, e com isso prever rótulos, possíveis rotulações para que possa melhorar a qualidade da anotação, da catalogação de objetos, né, nos museus brasileiros. Por enquanto, museus brasileiros, até chegar a extrapolar isso para mundo afora. Bom, aqui temos o Tainacan, como ele se acopla dentro, né, dos museus brasileiros. Por exemplo, aqui a gente consegue verificar o quê? Do Museu da Inconfidência, que cada objeto possui o seu metadado ali, a sua descrição lado a lado, e isso discorre de toda a base de dados do museu. E isso é dividido por cada museu. Por exemplo, esse é o Museu da Inconfidência, mas se você pegar o Museu das Bandeiras, o Museu da Casa da Era, por exemplo, eles terão também um Tainacan ali acoplado para a ilustração do acervo digital deles. Né? Aqui é somente a estrutura dos metadados, como eles estão disponibilizados em cada acervo. Né? A gente consegue pegar através diretamente da API do Tainacan, ou, né, no formato HTML, CSV, JSON ou PDF. A gente optou por pegar, né, através do CSV, porque daí a gente conseguiu construir, né, um script em Python que vai lá e varre toda essa base de dados, puxa para a gente e, juntamente com os nossos objetivos, conseguiria um Docker ali, você subir, mandar um Docker Compose e ele construir tudo isso para a gente. Né? Aqui ao lado, deixa eu ver se eu consigo fazer esse pinpoint aqui funcionar. Aqui. Nessa parte aqui, esse é o JSON que a gente extraiu de dentro do Tainacan. Aqui é um objeto que ele é obtido através de uma URL que fica dentro desse JSON. Esse JSON é só um exemplo daquilo que advém desses vários aqui. Bom, né, qual que é a nossa proposta, então? A nossa proposta é catalogar, pegar, coletar todos os itens que a gente encontra dentro da base de dados de acervos brasileiros, né, efetuar um pré-processamento dentro dessa base e, posteriormente, chegar à nossa base de dados, né, objetivo. Aqui, ela está como EMA Dataset, porque é a distração automática de metadados, a gente intitulou ela dessa forma para facilitar o nossa disseminação. E com isso, né, ela servirá como input para um modelo de Deep Learning aí, que vai trazer para a gente as rotulações automáticas de cada objeto que chega dentro do museu. Né? Bom, esse diagrama descreve bem aquilo que a gente buscou, né, sobre a construção da nossa base de dados. Coletar a base de dados dos museus, né? Aqui conseguimos aproximadamente 15.600 itens, né? JSON Meradeira aqui é justamente a quantidade de itens que a gente pegou e buscou dentro do Tainacan. Como são diversas categorias contidas dentro, né, de cada item, a gente optou por ficar com o museu com tesauros de interiores, com categoria de interiores, porque ela possui uma grande quantidade dentro dos acervos brasileiros e os museólogos têm grande quantidade
de dificuldade, grande dificuldade de catalogar esses objetos, né? E a sua grande maioria que chega hoje são eles, né? Bom, escolhido o nosso target, categoria como target aqui, fizemos o quê? Vamos novamente pegar, dentro daquele JSON, qual que é o campo que melhor descreve cada objeto, né? Para isso, encontramos o quê? Que o campo da denominação é o que maior descreve, que tem melhor descrição dos objetos. Porém, cada objeto possui uma descrição. Por exemplo, faca de mesa. Poderia ser só faca de mesa e ponto, estaria o nosso objeto. Só que poderia ser faca de mesa do João II. Aí isso começa a quebrar e começa a ter muitos termos. Aí o que a gente fez aqui? Aí a gente pegou qual que é a gama de frequência dentro de cada item, contabilizou eles e rateou para pegar e chegar em 31 rótulos, porque senão seria extenso e teria, né, rótulos sendo utilizados, por exemplo, garfo com uma frequência de 1.600, por exemplo, e, sei lá, copo X com frequência 1. Bom, com isso, a gente construiu o quê? Temos os nossos 31 labels, efetuamos os downloads desses itens dentro da base de dados e distribuímos eles dentro dos nossos labels. Construímos assim a nossa base de dados, né? Para validar isso, efetuamos o quê? Essa daqui é a nossa base de dados, pegamos e efetuamos a criação. Criamos um classifier, né? um classificador de imagens até através da ResNet 50. Com ela, conseguimos pegar e chegar no nosso discriminante para nosso classificador dos rótulos, né, de cada imagem. Bom, através da nossa classificadora, utilizamos a metodologia de Transfer Learning, né? Treinamos a última camada, utilizamos a FastAI, que é construída em cima do PyTorch, também de software livre, e conseguimos com ela, o nosso baseline, atingir 86,7% de acurácia, né? Essa tabela aqui ilustra quais foram as maiores confusões que a gente obteve. Por exemplo, se a gente pegar garfo, faca, né, talher e colher, a gente vai verificar que todos eles estão dentro de talher. Só que talher também está dentro da nossa base de dados. Aí a confusão está explicada e essa é uma das limitações do nosso modelo, por enquanto. Bom, aquilo que a gente já contribuiu, a base de dados com mais de 11 mil itens, né, já rotulados, a ResNet sendo a nossa baseline com 86,7. Trabalhos futuros, a gente quer explorar outras arquiteturas, aumentar nossa base de dados até mesmo com coleções digitais de fora, que a gente vê que tem, do Risks Museums da Alemanha, da Holanda, que tem uma grande quantidade de dados, e acoplar isso para dentro da nossa doema e, por fim, desenvolver uma aplicação que consiga diretamente, né, soltar para o museólogo qual que é o rótulo daquele tipo de objeto que está chegando dentro do museu. É isso, perdão da demora. Obrigado. Gente, temos perguntas? Eu sei. Eu fiquei curiosa. Sim. Sim, parabéns, né? É um desafio, eu acho que se organizar e vai ser muito útil do ponto de vista realmente cultural, né? Eu acho que é um trabalho muito válido. O problema, são dois problemas, duas perguntas, né? Primeira pergunta, eu queria saber qual é a tecnologia que vocês estão usando, porque data certa é vamos dizer, um tema abstrato. Agora, para poder gerir tudo isso aí, tem que ter uma base de dados, uma infraestrutura grande. Certo. A minha segunda pergunta que eu faria, eu não entendi bem, assim, porque eu entendo, talvez eu não tenha entendido bem o objetivo. Então, segundo eu entendo, o que vocês estão querendo é construir uma base de dados que facilita o acesso. Ou vocês estão pensando acesso a esses dados. Inclusive, é uma consulta, quer dizer, você tem que montar uma infraestrutura que facilite a catalogação, a inserção de dados para a saída, para a busca de dados, né? Porque é enorme, milhões de itens, Exato. E aí que eu não entendo, se a gente montar uma estrutura bem organizada, talvez sei lá, porque existe várias tecnologias, aí é a primeira pergunta. É a segunda, quer dizer, por que precisa de deep learning, precisa de
treinamento, aprendizagem de máquina, se na verdade é uma coisa bem definido. Definido no sentido que, a não ser que vocês estão pensando que os dados vão estar para facilitar a organização, para facilitar a inserção, os dados são gerados, são jogados aleatoriamente, aí vocês precisam de uma máquina de busca, talvez baseado em probabilidade, alguma coisa. Isso que eu não consegui entender, porque normalmente uma estrutura de dados bem organizada, é bem organizado porque você montou as coisas de tal forma que é eficiente, tanto na inserção quanto na busca. Perfeito. Isso que são 2 pontos. Então, deixa eu só ver se eu entendi. O primeiro ponto seria qual que é a tecnologia por trás disso tudo. Bom, hoje, né, o processo de catalogação não tem uma tecnologia, né, que chegue um objeto e solte ali, né, datado de qual era, de qual que é o nome daquele objeto, qual era aquele, né, que foi construída, qual que é o tipo de material utilizado. Nós não temos. O que se tem mundialmente hoje é museólogos que ficam por trás dos museus, chegam ao objeto e eles ficam ali um a um pegando e catalogando esse objeto. Né? Ou seja, o que a gente encontrou... Mas no formato digital ou no formato ainda manual? Ainda manual. Ainda que lá fora, muitos ainda possuem, né, profissionais que utilizam-se de, né, câmeras digitais e tudo mais, que catalogam isso de forma mais profissional, eu diria. Mas chega a um objeto e passa por determinado scanner, por exemplo, né, e solta dali quais seriam as suas descrições, nós não temos. O que se tem são trabalhos do pessoal de Doha, que eles conseguiram, né, estão também nessa mesma linha, tentando descobrir uma forma de qualquer tipo de objeto, por exemplo, de cerâmica, de madeira, que consiga também descrever os objetos, mas ainda não é nada Então, se conclusivo. eu entendi bem, então, o seu objetivo é a catalogação dos objetos, de novo objeto que chega no Isso, museu, exato, perfeito. com base nos conhecimentos, daí você treinou, mas você dá para ele poder catalogar da melhor forma possível. Isso, exato. Aí, né, entrando na sua segunda pergunta... Não, eu entendi, é mais ou menos assim. Agora, porque eu achava que você já tem todos os objetos, você está organizando. Não. Então, você é a catalogar. Então, o seu objetivo é fazer a catalogação. Exato. É que assim, para chegar nessa catalogação... Catalogação automática. Para chegar nessa catalogação, a gente teve que primeiro construir essa data. Perdão. Entendi, não. Vamos seguir aqui, esse motivo. Não. Bom, o próximo apresentação é do Gabriel Santos Martins Dias. Ele vai apresentar o trabalho Controle de Qualidade Automatizado em Espectrografia por Ressonância Magnética, através de rede neural ArtFuzzy e algoritmo K-Means. O Gabriel, ele é aluno de mestrado aqui da FEEC, fez a graduação aqui na FEEC em Imagem Genética e é orientado da professora Letícia Ritt. Gabriel, eu vou te avisar quando estiver faltando 2 minutos, depois 1 minuto. Obrigado. Deixa eu testar isso daqui. Você vai ter que tirar uma foto, né? Eu sempre Fica aí mais um pouco. Aí eu sempre preciso. Aí. Você vai tirar. Calma, você não fica Você tira a imagem. Bom, Agora pode contar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno de mestrado aqui na FEEC, orientado pela professora Letícia Rittner. E nesse trabalho foi desenvolvido um método de controle de qualidade automatizado na técnica de espectroscopia por ressonância magnética, através de 2 modelos de aprendizado de máquina, a rede neural ArtFuzzy e o algoritmo K-Means. Esse trabalho foi desenvolvido no contexto do meu trabalho de conclusão de curso, no segundo período de 2021. Ele, embora trate de um trabalho preliminar, nós obtivemos bons resultados a partir dele, inclusive recebemos uma premiação no Congresso do Brain.
Então, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o cenário de pesquisa, falar um pouco sobre a técnica de espectroscopia por ressonância magnética. Essa técnica, ela viabiliza a identificação e quantificação de metabólitos do cérebro de uma forma não invasiva, podendo assim dar suporte ao diagnóstico e tratamento de condições cerebrais, tais como epilepsia, tumor no cérebro, Alzheimer, esclerose múltipla. E isso é possível graças a um sinal que é produzido por essa técnica, um sinal do domínio da frequência que recebe o nome de espectro. E aqui nós conseguimos visualizar um desses sinais característicos, que pode ser adquirido por meio dessa técnica, e ele nos possibilita visualizar um desses metabólitos, os quais são bastante utilizados na análise clínica. Uma das formas de aquisição para essa técnica é a aquisição multivoxel, a qual foi utilizada para esse trabalho. E a partir dessa aquisição, nós adquirimos espectros em uma grade de voxels, e em cada um desses voxels nós faremos a aquisição de um sinal espectral. E isso a gente faz a determinação dessa grade com auxílio da imagem de ressonância magnética do cérebro, como a gente pode visualizar aqui. E a partir dessa aquisição, a gente consegue constituir um mapa metabólico em que nos possibilita observar variações regionais metabólicas, e com isso pode dar insumo, por exemplo, para analisar a heterogeneidade de um tumor. Existe uma problemática em torno dessa técnica atualmente, que diz respeito ao controle de qualidade dos sinais que são produzidos por essa técnica. Ela, de modo frequente, gera sinais com ruídos e artefatos, que impactam significativamente a análise, quantificação e interpretação dos dados, e para a aquisição multivoxel, que pode gerar de centenas a milhares de espectros por aquisição, a inspeção humana e manual torna-se demorada, muito difícil e também afetada pela subjetividade. E ainda não há um consenso entre os especialistas sobre qual é a melhor métrica de qualidade a ser utilizada e o seu respectivo valor de limiar. Então, trata-se de um problema que está aberto e, infelizmente, isso reduz o valor clínico da técnica, que tem um potencial muito grande, que está ajudando radiologistas, neurologistas e psiquiatras no tratamento e diagnóstico de doenças. Então, diante desse contexto, abordagens que usam a aprendizagem máquina tendem a desempenhar um papel cada vez mais importante na criação de métodos automatizados rápidos, confiáveis e seguros, na tratativa de controle de qualidade. São poucos trabalhos os quais são encontrados na literatura, dentre eles eu trouxe aqui dois que se destacam pelos bons resultados. São modelos de classificação, em que eles classificaram os espectros como sendo de boa ou má qualidade, com relação à análise, com relação à qualidade para ser analisado clinicamente. E o primeiro foi baseado em Random Forest, obteve um AUC de 0.976. O segundo foi baseado em CNN e obteve um AUC de 0.951. Então, diante disso, a gente também fez uma proposta de criar um método automatizado para o controle de qualidade de espectroscopia multivoxel. E para isso a gente propôs uma abordagem hierárquica, utilizando os modelos de clusterização Dart Fuzzy e o K-means, e para isso a gente também dispôs de um conjunto de espectros reais. E, diferentemente de outros trabalhos encontrados na literatura, a gente utilizou uma abordagem não supervisionada pela primeira vez, diante de um contexto que é difícil de obter dados rotulados, e a rotulagem também é bastante difícil de ser implementada diante de um contexto de milhares de espectros. E aqui a gente tem uma representação do que idealizamos do nosso método, que está sendo representado aqui simbolicamente com uma caixa preta. Então, a partir de uma aquisição multivoxel em que a gente tem vários espectros, a gente quer se clusterizar para aqueles os quais têm uma qualidade boa, em detrimento daqueles que têm ruídos e artefatos. Então, o conjunto de dados dos quais nós dispomos para o nosso estudo vieram do HC da Unicamp, corresponderam a 106 aquisições multivoxel na região do corpo caloso, é uma estrutura do cérebro que conecta os dois hemisférios do cérebro. Cada aquisição foi constituída por uma malha de espectros de 6 linhas por 13 colunas, e totalizando 22.048 espectros para serem utilizados no estudo. Aqui a gente tem um exemplo dessa malha multivoxel para um determinado paciente. A gente consegue ver as 13 linhas de espectros por 16 colunas que
constava no slide anterior. E também a gente pode visualizar que são 208 espectros produzidos por paciente durante essas aquisições. Então, aqui a gente tem o nosso método proposto, que corresponde a uma abordagem hierárquica em que utilizamos os modelos de clusterização ArtFuzzy e o algoritmo K-means. E a gente dividiu isso em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente faz uma clusterização utilizando a rede neural ArtFuzzy para eliminar, descartar espectros com baixo sinal e utilizamos esses outros espectros quais eu defini com variação para ser encaminhado para uma última clusterização envolvendo os K-means para identificar os espectros os quais não possuem artefato, que seriam de boa qualidade, e para poder ser descartados que têm ruído e artefato para uma posterior análise clínica. Aqui embaixo a gente tem os principais parâmetros de aprendizado que foram utilizados durante o treinamento. E aqui os resultados, aqui exemplos de alguns dos espectros os quais foram clusterizados para cada um dos grupos. Aqui a gente tem os espectros quais foram considerados válidos para a etapa 2. E aqui a gente tem os espectros tidos como de baixo sinal. Aí na etapa 2, envolvendo o algoritmo K-means, a etapa final, à esquerda a gente consegue ver exemplos de alguns espectros tidos como de boa qualidade. E aqui espectros os quais possuem algum ruídos e artefatos. Aqui a gente tem como ficou a clusterização resultante para um paciente, a partir desse método, então é a saída do K-means. Em azul a gente tem os espectros tidos como de boa qualidade, e em preto a gente tem aqueles que contêm artefatos e ruídos que poderiam impactar uma análise clínica quantitativa. E a gente consegue ver que o método foi capaz de identificar padrões de boa qualidade nos espectros. Aí também a gente fez uma análise quantitativa em cima dos espectros que foram tidos como de boa qualidade pelo modelo. Nós utilizamos as métricas tradicionais, as quais são utilizadas normalmente, com seus respectivos valores limiar que são empregados costumamente também. E 93% dos espectros, os quais, para a métrica de relação sinal-ruído, 93% dos espectros clusterizados como de boa qualidade pelo nosso método contemplaram a métrica de relação sinal-ruído, aproximadamente 85% para a largura meia-altura e 100% para o limite inferior de Cramer-Wall e 81% considerando as 3 métricas simultaneamente. Então, a nossa investigação conseguiu, por meio da clusterização, o modelo não supervisionado, identificar padrões de boa qualidade de forma automatizada, um método que possui rápida execução, é de fácil implementação e é consistente com as métricas tradicionais de qualidade que estão sendo empregadas. E para trabalhos futuros, a gente vai analisar os espectros os quais possuem ruído e artefato para ver se a gente consegue corrigi-los, a fim de não descartar tanta informação daquela malha do multivóxel. É isso, obrigado. Obrigado, gente. Temos tempo para perguntas aqui. Alguma pergunta? Show. Por favor. Na verdade, eu ia perguntar isso que você falou do trabalho futuro. Esses dados com ruído e artefatos, assim, ainda poderia ter informação relevante neles? Assim, ou eles... Sim, tem alguns trabalhos que estão... esse trabalho aqui é um trabalho na literatura que ele cataloga alguns artefatos, esse aqui, e existem alguns artefatos os quais estão sendo desenvolvidos estudos para eliminá-los ou filtrá-los. Então, nesse caso, a gente poderia até salvar algumas informações. Então, não só falar que identificar um artefato e descartá-lo, mas utilizar algum algoritmo que está sendo que existe, né, para corrigi-lo, além de só falar que ele tem um artefato, um ruído e descartar. Que tipo de artefato? Então, tem um tipo de artefato aqui. Calma aí, no slide, no slide.
Então, isso daqui, por exemplo, é um artefato que corresponde à contaminação lipídica. Isso daqui é uma contaminação lipídica por macromoléculas, e isso atrapalha na quantificação. Então, existe um algoritmo que ele faz a quantificação dos metabólitos, e, por exemplo, esse tipo de artefato aqui, que corresponde à contaminação lipídica por macromolécula, pode interferir na quantificação. Também tem distúrbios da baseline do SPEC, por exemplo, que a gente consegue ver que tem uma baseline bem retinha, isso também pode atrapalhar na quantificação. Isso daqui também mostra bem claro que está bem ruidoso aqui, por exemplo. Alguma outra pergunta, gente? Posso fazer? Sim, pode fazer. Bem rapidinho mesmo. O problema, você mesmo escreveu, e a interpretação artefatos acaba reduzindo a qualidade, né, da interpretação. Agora, o problema que eu vejo é como que você vai, quer dizer, você descarta e tudo no momento, então como que você pode dizer que o seu resultado é bom enquanto tivesse esses artefatos que você não conseguiu ainda tratá-lo corretamente? Porque ele pode estar carregando informações importantes. Sim, sim. Por isso que a gente quer fazer isso, investigar, não só descartar. Eu até participei de um congresso recentemente dessa área, e um cara apresentou um desses artigos, ele falou, mas vai ficar um queijo suíço cheio de buraco, assim, espectro. Então, é uma coisa que é essencial mesmo conseguir identificar e tratar também esses artefatos. Obrigada. Eu fico curioso, assim, não ficou claro para mim o que classifica algo como sendo artefato ou não artefato. Se é alguma técnica não supervisionada que automaticamente ele distingue artefato de não artefato, ou se tem algum especialista humano que está dizendo esse aqui é artefato, esse aqui não é artefato. Como é que é feito esse treinamento daquela rede lá? Então, ela é não supervisionada. Então, a gente não utilizou dados rotulados. E aí, o que a gente fez inspeções assim, visuais mesmo, tipo, utilizando artigos que ajudam a identificar alguns tipos de artefato. Então, a gente fez inspeção assim, visuais, assim, vendo quais eram os melhores clusters obtidos, assim, que privilegiassem padrões de boa qualidade no espectro. Se chegaram a usar algum especialista para validar isso daí, dizer, olha, de fato ele conseguiu tirar fora tudo que era artefato e manter tudo que era espectro bom, ou não? Não foi uma coisa mais de você mesmo, de estar fazendo essa análise? Foi uma coisa mais nossa mesmo, de fazer essa análise em paralelo com os artigos da literatura, né, para nos auxiliar a identificar, mas realmente os trabalhos dos quais são publicados, eles falam que tiveram validação de especialista mesmo. Bom, gente, vamos passar então para a próxima. Muito obrigado novamente. Olha, o próximo trabalho é do Jean Antônio Ribeiro, que também é orientado da professora Letícia Rittner. Ele é um aluno de doutorado, fez a graduação dele na UFSJ de São João del Rei e mestrado na UFLA de Lavras. Né? O trabalho a ser apresentado é segmentação automática dos lobos pulmonares em imagens de CT, utilizando o NET, comparando abordagens 2D e 2D estendidos. A palavra é sua aqui, Tiago. Eu te aviso quando estiver faltando 2 minutos aqui. Tá bom? Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Jean e estou trabalhando sob a supervisão da professora Letícia com segmentação do pulmão nos lobos pulmonares. Então, vou apresentar um trabalho intitulado Segmentação Automática dos Lobos Pulmonares em Imagens de CT, utilizando a UNET, comparando abordagens 2D e 2D estendida. No decorrer dessa apresentação, vou falar um pouco sobre a produção, motivação, objetivo, proposta, experimentos e resultados, conclusão e os próximos passos. É um trabalho também que está em desenvolvimento, ainda falta bastante coisa ainda, para a gente chegar no que a gente quer. O pulmão, a gente tem o pulmão humano dividido em direito e esquerdo, e o pulmão esquerdo ele contém uma fissura
Então, ele divide esse pulmão em dois lobos, o superior e o inferior. E o pulmão direito, ele é composto por duas fissuras que dividem o pulmão em lobo superior, médio e inferior. E na literatura, geralmente define esses lobos com essas siglas ali. Aqui nessa imagem, a gente pode ver do lado de lá, à minha esquerda, na imagem CT do pulmão, e do lado direito, os lobos desse pulmão segmentado. Aqui do lado direito, que é o pulmão esquerdo, tem os dois lobos, as cores distintas, e do lado direito, os três lobos. E essa imagem está na vista axial. Então, por que é importante segmentar os lobos pulmonares? Para analisar a aparência deles e, com isso, ajudar em tarefas clínicas, como geração automática de relatórios em sistemas de diagnóstico auxiliares do computador, quantificação de doenças e prover uma avaliação de resposta ao tratamento dessa doença. É importante isso porque, por exemplo, se prover um tratamento adequado para uma doença que está no seu estágio inicial, como o câncer, vai ajudar muito com a segmentação dos lobos na avaliação dessa doença. Então, qual é a relevância disso? A localização e distribuição da doença pulmonar, que é um fator significativo na determinação desse tratamento. Um trabalho que já vem estudado há um tempo, nessa tabela estão os trabalhos que utilizam redes profundas. Antes deles, tinha outros trabalhos baseados em atlas, em modelo, em limiar, entre outros. Aqui um destaque, por exemplo, de 2017, que é um dos primeiros trabalhos que usa Deep Learning em imagem, utilizando a UNET 2D, e mais atual tem se utilizado bastante redes 3D, no caso a UNET, e também a VNet, que tem sido bastante utilizado em 2021. A gente percebe também nessa tabela que a métrica que nós utilizamos para avaliar a segmentação é o DICE, então está com um DICE bastante alto, por volta de 94, 95. Então, qual são os desafios, os problemas que a gente tem na segmentação desses lobos pulmonares? Num pulmão normal, as fissuras elas não são completas, elas são visíveis até um certo ponto, depois se apagam. Na imagem de CT você não consegue vê-las. E na presença de uma doença, isso piora mais ainda, porque escurece o pulmão, as fissuras somem, né? O enfisema, por exemplo, ela escurece os lobos superior. E também, outras imagens, as imagens variam, os pulmões variam de espessura, localização de forma, e na imagem também tem essa deformidade devido ao movimento respiratório cardíaco. Em pacientes como o COVID, por exemplo, as imagens de CT apresentam sombras em vidro fosco, e os lobos são preenchidos com líquido pleural. E um outro problema também é que a quantidade de fatias gerada no exame de CT é grande, variando de centenas, chegando a 500, 600 em média. Então, para um especialista fazer essa segmentação manual, é difícil, é um processo demorado. Imagina você segmentar cada fatia num exame de 600 fatias. Né? Você segmentar cada uma é um processo demorado, difícil, e também cada especialista pode segmentar de um jeito essa imagem. Então, a gente procura, o nosso objetivo é desenvolver uma abordagem automática, sem intervenção humana, para segmentar os lobos pulmonares usando redes neurais profundas em imagens de CT. Aqui, inicialmente, nós desenvolvemos duas, que é utilizando a UNET 2D e a UNET 2D estendida. A rede foi treinada fatia a fatia, utilizando convolução 2D. A diferença é na abordagem 2D, cada fatia é uma entrada para a rede, e na 2D estendida, essa rede ela é
cada imagem é formada por 3 fatias. E aí você pode variar o espaçamento entre essas fatias. Numa abordagem, por exemplo, sem espaçamento, você pega a imagem N, a N-1 e a N+1. Forma uma imagem, você passa para a rede, a entrada da rede é 3 canais. Ou você pode pular uma imagem também. Você pega a imagem N, pega a N-2 e a N+2. E na predição, a gente faz a predição de cada fatia, empilha elas para formar um volume e e aplica a métrica de avaliação. A saída da rede é o fundo da imagem e os 5 lobos pulmonares. Então, o diagrama da nossa rede, o volume de entrada, a gente faz uma normalização dos pixels dessa imagem, tem a representação das fatias, a gente aplica um random prop. Random prop ele faz um recorte na imagem que só ajuda na otimização da rede para segmentar e também diminui a quantidade de dados na memória da GPU. A gente aplica esses dados na UNET, tem a saída os rótulos segmentados e, por fim, o volume reconstituído. As redes foram treinadas nas vistas axiais, de cada imagem ela tinha um tamanho de 512 por 512. Então, os outros parâmetros, a gente usou o PyTorch para fazer isso. Um detalhe aqui que a gente utilizou a normalização de unidade Hounsfield, e isso faz, a gente pega as intensidades na qual a gente consegue ver os detalhes do pulmão, que é um valor de menos 1024 até 600. Tem outros valores, você consegue ver outras partes do pulmão, né? Por exemplo, tem os valores para você ver os ossos, o sangue, e no caso do pulmão, aqueles valores ali. Depois nós fazemos uma outra normalização para intervalos 0 e 1 e aplicamos na rede. Utilizamos um outro problema que a gente tem nesse caso, é que a gente tem só um dataset público com os rótulos do pulmão, dos lobos, e esse dataset contém somente 50 imagens só. No nosso caso, a gente usou 4 datasets, 3 deles a gente obteve esses rótulos, essas segmentações, através de um framework que se chama LongMask. A gente fez o treinamento da rede com esses dados e fizemos um teste em 40 imagens que é desse dataset público, que contém os lobos, as máscaras confiáveis, né? E depois fizemos um fine-tune, aplicando um treinamento nesses dados de rótulos confiáveis que não são gerados pelo LongMask. Aqui uma imagem apresentando esse processo. Na primeira imagem a gente tem a imagem CT, na segunda a gente tem essa imagem que a gente chama de ground truth, que é a imagem segmentada. No caso desse dataset público, as imagens foram segmentadas por médicos, por especialistas. Então, representada na segunda imagem. A terceira imagem é a saída da nossa rede. Aqui, no caso, tem um erro de segmentação, aqui é só uma cor que ele misturou. Então, como o nosso trabalho está em desenvolvimento, a gente procura superar esses desafios, melhorar isso, obter uma segmentação mais próxima do ground truth. Então, a gente tem aqui uma tabela com os resultados. O fine-tune foi um pouquinho mais baixo, mas serve como generalização do modelo, ajuda o modelo a segmentar melhor, segmentar. E no caso do fine-tune a gente obteve o melhor resultado no caso 2D, e sem fine-tune foi no caso estendido. Então, a abordagem 2D estendida com fine-tune foi um pouquinho melhor, e esse algoritmo serve como uma boa base para projetos futuros. Nós vamos utilizar ele e aplicar umas melhorias.
e corrigir essa questão de ruídos na segmentação final. Então, os próximos passos é desenvolver um dataset que contenha mais imagens representando uma variedade de doenças, né, para a gente tentar alimentar cada vez mais nossa rede. E os lobos, cada lobo tem um tamanho diferente, então, geralmente é aplicado uma função de custo para trabalhar com isso, para ajudar no treinamento. A gente propõe desenvolver uma função para isso e estender esse método para segmentar lóbulos, nódulos e outras estruturas anatômicas do pulmão, como vias aéreas e sanguíneas. Obrigado. Então, gente, perguntas? Em um dos slides eu vi uma reconstrução volumétrica, imagino que esse seja um dos objetivos, talvez não o seu, mas para análise clínica. Acho que no próximo slide. Isso, o volume segmentado. Então eu imagino que você tenha que fazer isso para várias fatias antes de conseguir construir o volume, certo? Sim. E assim, é tão penoso para a rede você colocar todas as fatias junto? Então, assim, vocês são 600 fatias assim, de imagem? No caso, a gente faz isso nas abordagens 3D. Só que nos resultados preliminares que a gente fez, não deram os resultados abaixo desse, porque tem que, por exemplo, os dados para a gente treinar são muito poucos. No caso, tem só público, tem só 50. Naqueles artigos lá, eles utilizaram dados privados deles, né, mas não disponibilizaram esses dados. Então, esse é um problema que a gente tem, tentar conseguir mais dados, né, aumentar o nosso dataset e aplicar outros ajustes na rede para que consiga treinar no 3D com o volume inteiro e chegar a um DICE bom. Legal. Só mais uma outra coisa, os datasets públicos, eles têm assim, as 600 fatias, assim, a imagem completa anotada, ou são só algumas fatias? Assim? Não, tem o volume inteiro. Legal. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente tem tempo para mais perguntas. Bom, eu tenho pergunta porque na verdade é mais uma curiosidade do que uma pergunta. Eu achei muito curioso o fato dos pulmões ter 3 segmentos e outro ter 2. Tem alguma razão de por que tem essa diferença dos dois pulmões? O esquerdo ele é menor que um coração de perto, né? Agora, eu não sei se tem alguma outra coisa que faça essa diferença, né? Ser tão significativo assim. Isso mesmo, ele não é simétrico. É uma das poucas não, né? Mas é uma das estruturas que, apesar de terem 2, não é simétrico. Porque um dos pulmões também de coração fica atrás, então ele é bem menorzinho e aí só tem uma fissura. Não existe essa simetria. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Vamos agradecer. Você quer falar? Eu posso te ajudar? Aquela coisinha que você fala, que escurinho, o segmento, sabe, que a preguição. Você tem alguma ideia do que deu aquela, sabe, ele segmentou uma partilha a mais? Você olhar, aparentemente, é quase o mesmo fundo, né? Mas assim, é um outro lobo, ele considerou como um outro lobo. Exatamente. Mas você tem alguma ideia, alguma suspeita? E assim, olhando para a imagem, parece que não há diferença, né? Você tem alguma suspeita? Não, é porque ali ele está mostrando uma fatia. O ruim de olhar o 2D, naquela imagem que você mostrou ele, você está vendo o 2D, mas a partir das fatias seguintes, aquele lobo vai surgir. E ali a nossa rede achou que o lobo começou a surgir mais cedo. Entendeu? Subiu um pouquinho umas fatias, é uma fatia. Então, na verdade, aquele lobo existe. Só que o Brown Truth, o médico, anotou que esse lobo começou um pouquinho mais para cima. E a nossa rede achou como se ele já tivesse começado. Então é só uma fatia 2D. É uma fatia 2D. Então, aquela pedacinho vai aparecer do lado esquerdo, mas provavelmente em algumas fatias a mais. Então, vamos voltar a agradecer. Obrigado. Obrigada. Então, existe. A nossa
última apresentação de hoje é a apresentação do aluno novo. Como é que é o nome do seu aluno, Gomes? Oi? Luan. Então, quem vai apresentar é o professor Gomes, né, que seria a apresentação do Luan, análise comparativa de métodos de aprendizado de máquina e equalização. Gomes, eu te aviso quando faltar 2 minutos aqui, tá bom? Tá bom. Valeu. Bom, boa tarde. Estou apresentando aqui porque o Luan partiu do intercâmbio na França, com o trabalho de iniciação científica dele. E é um trabalho que foi mais formativo, assim, para ele ter contato com a área, com os métodos de redes neurais, então os resultados não são inovadores, assim, né? São resultados já razoavelmente esperados, mas o trabalho, acho que contribuiu bastante para a formação dele na área de redes neurais e processamento de sinais e comunicações. Então, nós vamos falar um pouquinho da parte de sistemas de comunicação digital, um pouco de equalizadores, que são o objetivo, é um projeto de equalizadores com redes neurais, cenário de simulação, os resultados e as conclusões. Bom, sistemas de comunicação digital, eles conectam, né, de alguma maneira, um transmissor a um receptor. Para isso, a gente tem que ter algum sistema de codificação e modulação para colocar a informação de uma maneira adequada para o envio. No meio de comunicação, sempre há efeitos nocivos que são introduzidos pelo canal e que precisam ser corrigidos de alguma maneira, né? Os códigos já fazem uma parte desse trabalho, mas muitas vezes é necessário também ter um filtro denominado equalizador para fazer essa tarefa. E depois da equalização, a gente tem como tomar uma decisão sobre os símbolos que foram transmitidos e reconstruir o sinal. Então, aqui a gente tem o sinal transmitido, um modelinho aqui do canal de comunicação, que pode ter ruído aqui dentro também, ruído estocástico, né? Aqui é o sinal recebido, e aí teria um filtro aqui, o equalizador, para restaurar a informação enviada. Os equalizadores podem ser estruturas tanto lineares quanto não lineares. A adaptação dos parâmetros dos equalizadores pode ser supervisionada quando se dispõe de um sinal de referência ou não supervisionada quando não se dispõe desse sinal. O equalizador ótimo para canais de resposta a impulso finita é o chamado equalizador de Bayes, portanto é o nosso benchmark, vamos dizer assim. E as estruturas clássicas aí de equalização não linear são filtros polinomiais, sistemas fuzzy e redes neurais. Bom, o canal que a gente vai considerar aqui nos resultados é um canal bastante simples, com muito atraso. A gente vai considerar que ele vai de 6 a 20 km. Considerar o equalizador linear, treinado por meio da rede de algoritmo de regressão logística, uma rede multilayer perceptron e o próprio equalizador de Bayes como benchmark. Aí a gente testou também um canal não linear bem simples, que tem, além da ação do canal, um termo público também. Dividimos conjunto de dados em treinamento e teste, 80-20, e consideramos 2 entradas. É um cenário muito simples mesmo, para estudo, para que o aluno possa ter contato com o método. No caso que você tem 2 entradas, dá para visualizar. Então, aqui temos os estados produzidos por aquele canal, quer dizer, as combinações de entradas. As combinações são correspondentes a símbolos mais um. Na verdade, a gente trabalhou com a modulação binária, então
Os azuis são, por exemplo, +1, e os estados em vermelho têm que ser classificados como -1. E aí a gente vê que essas nuvens, né, são causadas pelo ruído aditivo, e aqui a gente tem as curvas de taxa de erro limite por relação sinal-ruído. E aí a gente observa que o equalizador linear ele consegue ter um desempenho razoável, porque o problema é linearmente separado, mas as redes neurais, né, a gente treinou uma RLP com uma corrente entropia cruzada e com o erro quadrático médio, elas aproximam mais o equalizador de Bayes, que é o que tem mínima probabilidade de erro. Aqui a gente considerou um cenário mais difícil, em que a gente exige um atraso de equalização para 2, e aí os estados não são mais linearmente separáveis, aí o equalizador linear tem um desempenho muito ruim, e as redes neurais continuam aproximando o equalizador de Bayes. Tem uma distorção aqui, provavelmente por algum erro em relação ao número de amostras, para estimar a taxa de erro limite, que saiu um número bastante grande, e no caso o aluno não conseguiu chegar ao número que seria necessário para ter uma curva mais precisa. E o canal não linear, ele é bastante simples, ele praticamente não muda nada em relação ao linear. Tem aqui novamente um errinho de estimação. O equalizador linear tem um desempenho muito ruim, porque não dá para separar linearmente os estados, e os equalizadores neurais aproximam a estrutura de Bayes. E tem aqui também um aluno que implementou uma rede convolucional para ter experiência, né, com esse tipo de rede. Bom, o projeto, então, permitiu ao aluno formar uma base sólida, né, em aprendizado de máquina, equalização de canais, para o primeiro trabalho. Né. A análise comparativa indica, como esperado, a limitação dos equalizadores lineares, mesmo para canais lineares em certos atrasos, e a rede NLP foi capaz de se aproximar do desempenho do filtro bayesiano. Agradecemos a FAPESP pelo financiamento e o CNPq também. É isso. Pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta, Ramos. Deixa eu pegar aqui. Se existe, nesse caso, né, um equalizador ótimo, que é o equalizador de Bayes, qual que é a motivação para você fazer um equalizador neural? O custo computacional dele é menor do que fazer um equalizador de Bayes, é muito custoso computacionalmente. Qual seria a vantagem de a gente ter outros que você tem ótimo? Sim, é que o equalizador de Bayes ele requer um processo de clusterização daquelas nuvens, que muitas vezes é mais complicado de fazer na prática do que treinar uma estrutura como a MLP, que não precisa dessa clusterização, né? Mas poderia ser feito. Você poderia trabalhar com uma clusterização supervisionada, se você tiver foto, funcionaria. Era a diferença que às vezes a gente usava antigamente o RTF ou o ILT, né? Então, seria o custo computacional recebido, exatamente. Para muitas entradas, tem aquela maldição do processo de cluster, aí fica mais interessante usar uma estrutura tipo read progression. Mas vamos Então, lá. será que a gente pode concluir que, pelo seu trabalho, também é um trabalho que comprova que uma solução baseada em dados talvez seja mais eficiente pela capacidade computacional que a gente tem hoje em dia, do que um resultado, né, solução baseada em modelos. É isso, né? É isso. Isso é uma das coisas que realmente eu sempre pergunto, né? Até quanto que essas soluções baseadas em dados vão envelhecer, né? Mas assim, é uma coisa difícil, porque, por um lado, hoje em dia, né, o uso de redes neurais, muitos dados, é muito comum, mas a rede neural pode ser vista como um filtro não linear. Então, você poderia usar outros filtros, a gente falou de filtros polinomiais, alguns que até você consegue
fazer uma análise matemática mais profunda, né, do que está acontecendo, tudo. Então, acho que fica no meio termo, nesse caso aqui, né, do processamento. E você acredita que por trás, eventualmente, por levantar, se deve ter um modelo matemático. Sim, um modelo, só que assim. Talvez a gente ainda não consegue entender como que funciona essa rede. Mas é que também, às vezes, mesmo você tendo um modelo, o problema que resulta, ele é não linear para resolver, né? Então, a gente usa, muitas vezes, a rede neural simplesmente como um aproximador universal não linear. Nós poderíamos usar sistemas fuzzy, fios polinomiais, né? Sim. Tem várias possibilidades. Obrigada. Muito legal trabalhar. Aproveito para... tempo, pergunta. Só queria aproveitar para parabenizar os organizadores, o professor Nelson, o Rodolfo, não sei se está aqui. Está aqui. O Rodolfo, pelo professor Tim, que foi a idealizadora do evento. Muitos anos aí atrás já, né? Mas os primeiros organizadores foram eu e o Gomes. Não, você veio. Só ajudei. Não, você foi na frente. Uma pergunta bem rápida. O evento de feito tem quantas camadas? Ela tinha, no caso, uma camada só, intermediária, e a gente variou o número de neurônios, fez uma variação, acho que de 1 a 15. O problema não é muito complicado, né? Então não precisava de um arsenal muito pesado. Porque assim, eu queria perguntar a questão da latência. Geralmente, você coloca tanto aspecto na utilização para poder recuperar os dados, do envio até a recepção. Então, se você tivesse lá no canal mais complicado, esclarecimento, e você tem uma rede maior, aí também talvez já seja um trade-off, né, com a latência. O modelo não demora mais. Sim, sem dúvida. Mas hoje em dia eles estão usando bastante isso em comunicações óticas, para trabalhar com aquela dispersão de modo de polarização, aquelas coisas. E aí eles estão. Hoje tem um hardware bastante poderoso em tempo real também, né? Então eles têm usado bastante para comunicações óticas. Tem sido uma dúvida. Obrigado. E a gente encerra aqui, então, a nossa sessão técnica 4.